Primeiramente, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui a gente fala a verdade, a gente leva a verdade para as pessoas, porque se você ligar na Globo News, na grande mídia, eles mentem. Assim como mentiram sobre a Lava Jato, sobre o Sérgio Moro, sobre o Lula, sobre se a Dilma sair, o país vai melhorar muito, vai ter emprego para todo mundo, vai virar uma maravilha, eles estão mentindo também sobre a guerra. Eles são acostumados a mentir, a disseminar fake news, por isso eu peço a sua inscrição aqui. Vamos falar agora do dia histórico de ontem e do que está acontecendo. O plano do Biden está indo por água abaixo, ó. Aconteceu foi o seguinte, ontem o Biden ele anunciou embargo ao petróleo e ao gás russo. Os Estados Unidos não compram mais petróleo e gás russo, as empresas americanas estão proibidas de comprar petróleo e gás russo, de negociar petróleo e gás russo, vem tudo sobre petróleo e gás russo, gás russos estão proibidos nos Estados Unidos. Ok, isso fez com que os preços do petróleo disparassem. O petróleo já passou dos $135. E aí você deve estar falando, Thiago, agora o Biden pegou o Putin. Por essa ele não esperava. Você acha que ele não esperava? Você acha mesmo que ele não esperava? Eu aqui estou falando há três semanas, estou falando, ó, vão impor muitas sanções à Rússia, depois vão impor sanções à China, vão usar Taiwan para fazer isso com a China, já começaram a ameaçar a China, já as ameaças cada vez maiores, e aí depois vão impor sanções a todo mundo que estiver ao lado deles e vão fazer como era na Guerra Fria. Vai ter dois mundos. Um em que você tem lá McDonald's, Coca-Cola, que é o mundo lá dos americanos, e outro onde não tem essas coisas, que é o mundo lá que na época da Guerra Fria eram os comunistas. Hoje já tem até gente na grande mídia falando que a Rússia é comunista, tudo mais, é isso. Vai ter ali dois mundos. Inclusive a Ana Maria Braga falou lá no Mais Você, a Rússia é comunista, né? Não é. Sinto dizer, Ana Maria Braga, burra, não é. Tá, vamos lá. Agora, o Biden anunciou sanções ao petróleo russo e o Vladimir Putin falou, então eu vou desligar o gás que vai para a Europa. E ele está esperando agora a resposta do Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro. Vê aí, se alguém aí mora na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, enfim, um país que fala alemão, vê se eu falei direito o nome do Olaf Scholz. É assim que se pronuncia ou não? Pois bem, ele é o chanceler da Alemanha e o Putin está esperando a resposta dele e do Macron para ver se desliga ou não o gás da Europa. Se ele desligar o gás da Europa, a crise que vai acontecer na Europa é uma crise sem precedentes. Eu acho que só na Segunda Guerra Mundial teve uma crise econômica tão grande como essa. Por quê? Porque a Europa hoje, 33% do gás natural usado lá pela indústria, estou falando não só as pessoas, a indústria também, vem da Rússia. 40% do petróleo vem da Rússia. Eu não estou falando só do petróleo para os carros, para o diesel dos caminhões, lá também tem carro a diesel e tudo mais. Não, estou falando da indústria. A indústria para na Europa. Aí você fala, não, Thiago, então a Europa vai pegar petróleo de outro lugar. Os árabes já falaram que não, eles não vão aumentar a produção e eles não podem comportar para a Europa. Por que os árabes vão aumentar a produção de petróleo? Eles podem vender agora petróleo a $130, que estava a 80 3 semanas atrás. Por que eles vão aumentar a produção para o preço cair? Para eles ganharem o mesmo tanto de dinheiro, só que vendendo mais petróleo? Não, eles vão deixar subir o preço, que quanto mais subir, mais os árabes vão dar risada. As ditaduras lá, árabes, amigas do Bolsonaro, vão dar risada. Os americanos, você acha que o dono da Shell, o dono lá da Texaco, essas empresas aí de gás, você acha que eles, da British Oil, você acha que eles estão ligando para isso, que eles querem que abaixe o preço? Eles estão rindo à toa, esse pessoal deve estar comprando novos iates, novos aviões, novos jatinhos para eles mesmos. Tá, aí o que acontece? O Biden mandou em desespero uma comitiva falar com o presidente da Venezuela. Aí o que aconteceu? Tem alguns analistas da grande mídia, esses mesmos que falavam que se a Dilma saísse, o dólar ia cair, caiu para cima, ia ter emprego para todo mundo, ia ter investimentos, esses mesmos aí começaram a falar, não, ó, deve ter dado bom lá na conversa dos americanos com a Venezuela. Por quê? Porque o Maduro falou que foi uma conversa cordial e depois disso os Estados Unidos cortaram o óleo da Rússia, quer dizer, eles vão pegar óleo da Venezuela, o petróleo da Venezuela. Não vão mesmo, mas não mesmo. Vou te explicar o que aconteceu nos últimos anos entre Estados Unidos e Venezuela. Os Estados Unidos impuseram diversas sanções econômicas à Venezuela. A Venezuela, que era o país que mais crescia na América Latina, veja bem, eu vou repetir, o país que mais crescia na América Latina, a Venezuela começou a ver a sua moeda, o Bolívar, cair de cotação de uma maneira assim, jamais antes vista, caiu, até que a moeda não valia absolutamente nada. A Venezuela foi proibida de fazer qualquer tipo de comércio com qualquer outro país do mundo, sanções parecidas com as sanções a Cuba. E depois, em 2019, os Estados Unidos impuseram sanções ao petróleo venezuelano. 96% da economia da Venezuela era derivada do petróleo. Por quê? Porque não tinha mais industrialização na Venezuela, eles não podiam mais produzir e vender mais nada, porque tudo tinha embargo. Só não tinha o petróleo.
Porque o mundo dependia de petróleo. A partir do momento em que os Estados Unidos conseguiram roubar o petróleo do Brasil, e aí não precisou de guerra nem nada, roubaram, deram um golpe de Estado e estão roubando aqui nosso petróleo. Enquanto eu gravo vídeo, enquanto você assista, saiba, tem lá na nossa costa aqui no Brasil, no oceano, tem gente tirando o nosso petróleo a preço de banana, estão roubando o nosso petróleo. Então, não precisamos tanto do da Venezuela. Aumentaram a produção lá dos árabes um pouquinho e impuseram sanções à Venezuela. Ok. Não contentes com isso, o governo norte-americano mandou um grupo com 11 mercenários para assassinar o presidente da Venezuela. Esses caras treinados pelo governo, caras assim, muito bem pagos, muito armados. Na hora que eles chegaram na Venezuela, uns pescadores capturaram e prenderam esses mercenários. Aí eles estão numa cela. Aí, olha só, conversaram com Maduro e falaram: Maduro, a gente vai tirar as sanções ao petróleo venezuelano, você vai poder voltar a vender pra gente, ó. Maduro falou: não, mas não mesmo. Sabe por quê? Que os venezuelanos seriam morridos de fome se não fosse a Rússia. Vocês mandaram me matar. Vocês mandaram me matar e iam matar o povo de fome. Se não fosse a Rússia e a China, estaríamos hoje todos aqui mortos de fome e eu estaria assassinado. Não. A não ser que você tire todas as sanções da Venezuela, você reconheça aqui o governo Maduro como um governo legítimo e vocês, Estados Unidos, recoloquem a PDVSA, que é a companhia de petróleo, aqui é Petrobras, na Venezuela é PDVSA. Vocês recoloquem essa empresa nos Estados Unidos. Ela tem sede lá e os Estados Unidos embargaram a sede, eles roubaram a empresa de petróleo da Venezuela, a parte que estava sediada nos Estados Unidos. Como se a Petrobras tinha uma refinaria da Petrobras nos Estados Unidos. Como se o governo americano um dia dissesse: olha, para Dilma, você não é um governo democraticamente eleito. Como assim? Nós dissemos que não é, ponto final, acabou, estamos aqui roubando a sua refinaria. É isso. Roubaram refinarias, roubaram todas as instalações da empresa de petróleo da Venezuela, lá nos Estados Unidos. Aí o Maduro falou: eu quero tudo de volta. Tudo de volta e desbloquear. A parte do tesouro venezuelano está no Reino Unido, está bloqueado, 30 bilhões de dólares. Falou: tudo de volta. Você tira todas as sanções, devolve o que você roubou, tudo mais, e reconhece o nosso governo, e aí a gente começa a conversar. Sabe o que os Estados Unidos responderam? Ah, é? Então nós queremos que você promova eleições, que serão eleições que nós vamos fiscalizar. Aí o Maduro falou: o quê? O quê? Vocês que precisam de mim? Desculpa o gesto que eu vou fazer, aqui pra vocês. Foi isso. Mas isso tudo numa conversa muito cordial. Maduro é uma pessoa muito educada, tudo mais. Maduro depois falou que, conversamos cordialmente. Isso, ok. Foi conversado. Quando acabou a conversa, essa aqui é a porta-voz do Joe Biden. Olha só o que ela falou. Ela falou de matriz energética, tudo mais, mas olha só exatamente o que falou aqui a porta-voz do governo Joe Biden. The purpose of the trip that was taken by administration officials was to discuss a range of issues, including certainly energy security, but also to discuss the health and welfare of detained U.S. citizens. We're never going to miss an opportunity to do exactly. Nós também fomos lá, a gente falou lá de matriz energética, mas a gente também foi ver como é que está o bem-estar dos americanos que estão presos lá. Ela esqueceu de falar que os americanos foram contratados pelo governo para matar o presidente. Aí depois ela fala, nem coloquei aqui tudo, que também não gosto de ver criminosa falando muito tempo, falou: porque eles estão separados dos outros detentos, tudo mais. O quê? Pessoas que foram contratadas para assassinar o presidente. Ela queria saber como é que eles estão, como é que está o bem-estar desses assassinos. É isso. Aí ela mudou o assunto e falou: não, a gente tem que ir lá, atacou a Venezuela. Ela usa isso, quando ela não fala quem são, aí todas essas pessoas, a grande mídia fala, aí vai lá na Globo News, os comentalixos da Globo News falam, e eles omitem quem são esses detentos norte-americanos. Por quê? Porque aí parece: nossa, a Venezuela prendeu os americanos, olha, eles não estão com bem-estar, eles não têm segurança lá na Venezuela, são assassinos. Tá, deu errado. O que acontece é o seguinte. Eu vou te usar um exemplo aqui. Sabe, você já deve ter descido quando era criança, talvez, um escorregador na sua vida. Ou talvez um toboágua. Melhor ainda o exemplo. Quando você está sentado assim lá em cima do escorregador, você está com o seu bumbum ali sentado ou sentada, você pode desistir. A partir do momento em que você deu o impulso e começou a descer, agora imagina um toboágua, aqueles que é assim e tudo mais, você não tem mais volta, você tem que ir até o fim. O que acontece é o seguinte: o governo norte-americano e a OTAN, eles estavam pressionando e jogando gasolina na fogueira para que a guerra ocorresse. Ok, o plano era o quê? Impor sanções à Rússia, usar toda a mídia ocidental com fake news e tudo, para impor russofobia nas pessoas. Tem restaurante que está cancelando o estrogonofe, não está mais vendendo estrogonofe por causa da Rússia. Isso é russofobia. Isso é russofobia. Tá, aí
E aí, com tudo isso, impor essas sanções duras à Rússia, depois a China. Com a China já começaram provocando com Taiwan. Tá, aí olha só. Até a Rússia soltar a primeira bomba, é assim, você tá na pontinha ali do escorregador. Quando caiu a primeira bomba na Ucrânia, foi dada a largada, você saiu no escorregador, agora você vai ter que ir até o final desse tobogã. O problema é o seguinte, não vai dar certo. Se o Biden tivesse que ir lá no pelotão de frente lutar, ele não tinha feito guerra. Se o Putin tivesse que ir lá no pelotão de frente lutar, não tinha guerra. Se o babaca da Ucrânia tivesse que lutar no pelotão de frente, ele tá lá no palácio, que é o último lugar que vai ser pego ao palácio. Se ele fosse lá no pelotão de frente lutar, também não ia ter guerra não, viu? Talvez ia ter porque exatamente impuseram um golpe de Estado para que viesse um cara louco e burro o suficiente como o presidente da Ucrânia. É isso que aconteceu, ó. Eu peço a sua inscrição aqui no canal e vamos continuar levando a verdade para as pessoas. No próximo eu vou falar sobre a China, Irã. Comenta aí se você quer, se tiver muito comentário eu falo. Falou!